Bom dia, vamos dar início à nossa aula de revisão. Nossa aula vai ter o conteúdo de prismas, na verdade prisma não, pirâmides, né? Prisma a gente viu no mês passado. Os conteúdos da prova são pirâmides, cilindros, cones e esferas, tá? Então são esses 4 conteúdos aí. A gente vai fazer revisão hoje de pirâmides, tá? Cilindros e cones amanhã e sexta-feira a gente faz a revisão de esferas. Bom, eu vou escolher algumas questões aqui, peguei uma lista de exercícios aqui do IF e vamos estar estudando aqui os conteúdos de pirâmide, tá? Resumidamente, quando estudamos prismas, pirâmides, geometria espacial de um modo geral, a gente está preocupado geralmente com cálculo de área ou volume, ou você tem que calcular a altura, ou calcular alguma outra coisa que se refere ao formato, né, às dimensões ou à capacidade de pirâmides, cilindros, esferas e cones, de um modo geral, na geometria espacial. Então aqui a gente tem uma questão em termos de pirâmide. A pirâmide ele é um caso à parte e especial pelo seguinte: muitas coisas que nós calculamos em pirâmides dependem do tipo da pirâmide, né? Se ela é uma pirâmide triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal e assim por diante. Então, não existe, de certa forma, uma fórmula fixa, tá? Porque as fórmulas elas vão ser variáveis. Existe uma generalização de fórmula para a gente fazer cálculo, mas que vai depender também do formato. Então, a gente vai ver alguns casos diferentes aqui para a gente verificar quais são os formatos aqui para estar utilizando no nosso cálculo. Vamos começar pela questão 1 aqui. A altura de uma pirâmide quadrangular regular mede 2 raiz de 5 centímetros e a aresta da base mede 8. Ele quer a área lateral da pirâmide, tá? Em centímetros quadrados. Vamos levar em consideração o seguinte: se nós temos uma pirâmide quadrangular regular, isso significa dizer que o polígono que gera a base é um polígono regular. Em outras palavras, se é um polígono quadrangular, então isso significa dizer que a base dessa pirâmide é um quadrado, tá? Então vamos tentar desenhar aqui uma pirâmide, tentar desenhar o mais bonitinho possível aqui para explicar os elementos que compõem a pirâmide. Então imagine isso aqui, essa figura geométrica aqui é essa parte visível da pirâmide. Deixa eu ver se eu consigo... acho que eu não sei se tem opção aqui de como que chama? Pontilhado, igual tem no outro programinha lá do Linux, né? Mas vou tentar simular aqui o pontilhado, tá? Essa parte pontilhada é a parte que fica atrás da pirâmide, tá? Uma parte que a gente não enxerga porque fica atrás da pirâmide, certo? Então ele diz pra gente que a altura mede 2 raiz de 5, então podemos dizer aqui que a altura é 2 raiz de 5. Ele fala pra gente que a aresta mede 8 centímetros. Bom, se a gente só quer saber a área lateral, a gente só precisa saber quanto que vale a área dos triângulozinhos que aparecem aí. E multiplicar por 4, já que tem 4 triângulos na lateral. Então a gente não precisa fazer muito esforço para resolver essa questão. O único cuidado que a gente tem que ter aqui é, nós temos o 8, que é a base da aresta da pirâmide, consequentemente vai ser também o lado aqui do triângulo, mas nós não sabemos quanto que vale a altura do triângulo. Nós sabemos quanto que vale a altura da pirâmide, mas a altura do triângulo, que eu vou chamar de Hzão aqui, ó, a gente não sabe quanto que vale, tá? Mas para a gente encontrar ele, nós vamos usar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Vejam que nós temos a altura da pirâmide aqui, nós temos a base da pirâmide, que é 8, mas aí a gente vai pegar só a metade, e além disso, nós temos aqui a altura do triângulo. Então, em outras palavras, nós temos a altura do triângulo aqui que eu quero calcular. Nós sabemos que se a aresta da pirâmide vale 8, a metade vai valer 4. E eu sei que a altura da pirâmide mede 2 raiz de 5. Então, nós vamos resolver o teorema de Pitágoras aqui. Em outras palavras, aplicamos então aqui h ao quadrado igual a altura da pirâmide ao quadrado, que é 2 raiz de 5 ao quadrado, mais a base ao quadrado, que aqui é 4, que vai ser a metade da aresta da base da pirâmide. Então é só resolver o teorema de Pitágoras e a gente mata a pau aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 5 ao quadrado é 5. 4 ao quadrado, 16.
ou seja, h ao quadrado vai dar 36. 4 vezes 5, 20, 20 mais 16, 36. O número que eu levo ao quadrado que dá 36 é 6, isso significa dizer que a altura do triângulo que compõe aqui nossa pirâmide é 6. Logo, tá? A área lateral vai ser 4 vezes a área do triângulo, tá? E como que eu calculo a área do triângulo? Bem simples, base vezes a altura Hzão dividido por 2, tá? Não confundir a altura da pirâmide com a altura do triângulo, que são duas alturas diferentes, tá? Então vai dar 4 vezes a base, que é 8. Não é mais agora essa base 4 aqui, porque a gente está pegando o triângulo inteiro, que é 8, não só metade. Vezes a altura, que é 6, dividido por 2. O resultado final vai dar 4. Eu posso simplificar esse 4 com esse 2, fica 2. 8 vezes 6, 48. 48 mais 2, 96 centímetros quadrados. Nesse caso aí, a alternativa correta seria a letra C, tá bom? E aí a gente finaliza aqui essa questão de pirâmides. Como eu mencionei, hoje vai ser uma aula de pirâmides, uma revisão de pirâmides, tá? Então a gente já fez aqui a nossa primeira questão. Qualquer dúvida, envia aí, manda no chat ou liga o microfone aí e me avisa, que aí eu paro e aí a gente revisa aí o que você tiver com dúvida, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. Essa questão diz para a gente o quê? Diz que nós temos uma pirâmide regular, eles não falam que... Ah, tá, fala. Diz que a altura vale 12 e a base é um quadrado. Se a base é quadrado, então todos os lados da base aqui são iguais, e além disso, ele vale 10 centímetros. Ele pergunta qual que é a área lateral. Novamente, nós vamos ter uma questão idêntica a essa daqui, ó. A diferença são os valores, tá? Ou seja, em outras palavras, nós temos uma pirâmide novamente, ó. Vou redesenhá-la aqui. Vou desenhá-la de preto aqui, ó. Vou tentar aqui fazer bonitinho. Temos aqui. Agora vou fazer a parte pontilhada, que seria a parte oculta aqui da pirâmide, que não vemos ela porque ela está atrás da pirâmide, mais ou menos assim. E aí nós vamos observar o seguinte, olha só, a altura da pirâmide mede 12 centímetros, vamos fazer a altura aqui, ó, a altura da pirâmide aí, e ele fala que o lado mede 10 centímetros aqui, e a altura mede 12. Para a gente calcular a área lateral, como a gente acabou de ver aqui, ó, a gente precisa calcular a área do triângulo e multiplicar por 4, já que são 4 triângulos. Novamente, a gente tem que levar em consideração que nós temos uma altura aqui, que a gente não sabe quanto que vale, mas a gente já viu como calcula lá do outro lado, usando o teorema de Pitágoras. A gente precisa calcular essa altura. Nós sabemos que a base vale 10 aqui. Aí o que a gente vai pegar? Ó? Nós vamos pegar a pirâmide e dividir aqui ela na metade, que vai valer 5 centímetros, e eu preciso descobrir quanto que vale esse carinha aqui, que seria justamente a altura. Como que a gente vai fazer isso? Teorema de Pitágoras. A altura do triângulo ao quadrado é igual a metade da base ao quadrado mais a altura da pirâmide ao quadrado. Agora é só resolver essa continha besta aqui, que vai dar 25 mais 144, ou seja, o resultado final aqui da altura vai dar 169, e o número que eu elevo ao quadrado, que dá 169, é 13, tá? Então, 13 centímetros de altura tem esse triângulozinho aqui. Resolveu a questão? Não, a gente só calculou a altura, falta calcular a área lateral. A área lateral vai ser 4 vezes a área do triângulo, como a gente acabou de fazer ali na outra questão. Como que eu calculo a área de triângulo? Base, que no caso é 10, vezes a altura do triângulo, não da pirâmide, tá? Não confundir, dividido por 2. E aí, é só simplificar esse 4 com esse 2, aqui vai ficar 2. 10 vezes 3 dá 130, 130 dividido por 2, 260, tá? Centímetros quadrados, resposta correta, letra B. Certo? Duas questões idênticas aí a gente acabou de fazer, tá bom? Deixa eu ver. Vamos para a próxima questão. Lembrando que esse vídeo aqui vai estar disponível lá na plataforma. Assim que a aula acabar, alguns minutos depois que a aula acabar, ele vai estar disponível.
Então, o terceiro exemplo de hoje diz o seguinte para a gente, ó. A área lateral de uma pirâmide quadrangular regular, novamente nós temos uma pirâmide regular. Eu só vou fazer essa aqui de pirâmide quadrangular, porque ela fala do apótema da pirâmide, tá? Que a gente calculou agora há pouco. E depois a gente vai fazer de hexágono, tá certo? A gente vai fazer de hexágono aí. Na verdade, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma outra questão aqui. Ó, vou fazer outra questão, que também tem apótema, mas vai calcular volume ao invés de área. Essa questão que eu coloquei aqui agora para vocês é igual às duas outras questões que a gente fez agora há pouco, tá? Então, basta você aplicar. O apótema vai ser a altura do triângulo lá, certo? E aí vocês podem aplicar a mesma regra. Eu vou fazer essa questão aqui porque ela vai envolver duas grandezas que a gente não viu até agora. O volume e o apótema. Novamente, nós temos uma pirâmide quadrangular, tá certo? De lado que é um quadrado. Vou desenhar aqui, vou tentar desenhar grande agora. Então, aqui nós temos mais ou menos o desenho aí já. Vou fazer a parte interna aqui de trás, ó. Então, aqui nós temos uma pirâmide quadrangular de 8 metros de altura. Deixa eu colocar aqui a altura dela, ó. 8 metros de altura. Essa vai ser a altura do nosso. E tem 10 centímetros de apótema. Então, o apótema é justamente essa altura aqui, ó. Então, esse carinha aqui é o apótema, que a gente chama de AP lá nas fórmulas da Bienal. Para quem quiser abrir lá a Bienal na página de pirâmides, você vai encontrar a formulazinha lá, tá? E esse carinha aqui a gente não sabe. A altura mede 8, e esse carinha aqui, que eu vou chamar de X, a gente não sabe. A pergunta é qual é o volume dessa pirâmide. Bom, eu vou escrever aqui a fórmula do volume, para vocês verem como vai ser fácil. Fórmula do volume, a área da base, vezes a altura, dividido por 3, tá? No caso da pirâmide, não é divisível por 2, é divisível por 3. A altura a gente já sabe que mede 8, tá? Então já sei aqui que o resultado, no meu cálculo vai ter o 8 aqui. Falta encontrar quem? Falta encontrar a área da base. Como a base é um quadrado, a base fica lado vezes lado, o lado é quadrado. Então eu preciso descobrir primeiro o valor do lado. Vamos descobrir o x primeiro, usando o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras vocês vão encontrar na apostila da seguinte maneira: o apótema da pirâmide ao quadrado é igual a 8 a altura da pirâmide ao quadrado mais o apótema da base, tá? Ao quadrado. Ou seja, isso daqui vai dar, fazendo esse cálculo aqui, o apótema da pirâmide ao quadrado, que vale 10 metros aqui, como ele fala pra gente, ó, 10. Então, eu vou substituir aqui. Vou substituir aqui, ó, 10 metros. Então, eu vou ter isso aqui, ó, 10 ao quadrado é igual a h ao quadrado, que é a altura, que eu sei já que é 8, então deixa eu substituir aqui, 8, mais a base, que é o x, tá? Então, isso aqui vai dar 100, igual a 64, mais x quadrado. Se eu passo 64 para o outro lado subtraindo, fica 36 igual a x quadrado. Então, eu posso concluir que o x vale 6, tá? Só extrair a raiz quadrada. 100 menos 64, 36. E aí eu sei que o x vale 6, só que tomem cuidado, porque o x vale 6, ó, a área da base significa, então, ó, que se o x vale 6, ó, daqui para cá tem que valer quanto? 12. Como a gente tem feito nas outras questões. A gente estava só pegando a metade. Era 10, a gente pegou metade, que era 5. Na primeira questão, era 8, a gente pegou só metade, que foi 4. Então, nesse caso aqui, se o x vale 4 e o x é só a metade, então o lado aqui é 12. Lembrando que a área da base vai ser lado ao quadrado, porque é um quadrado. Então, é só resolver esse cálculo. 12 ao quadrado, 144. E aí multiplica por 8. Só que aqui eu vou simplificar por 3 primeiro. Ó, 14 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. Então vai sobrar 2. E aí vai dar 144 dividido para 3 vai dar 40 e... Deixa eu ver, vai sobrar 2, 24, 8. 48 vezes 8. E o resultado final vai dar... Deixa eu ver aqui. 8 vezes 8, 64.
mais 6, 8 vezes 32 mais 6, 38. 384 metros cúbicos, tá? Unidade de volume. Então, alternativa correta, letra D de dado aqui, tá bom? Pensem um pouquinho aí e qualquer dúvida me falem, tá? Bom, então a gente fez mais uma questão. Vamos para a última questão aqui, que nós vamos fazer de uma pirâmide de base hexagonal. Então, vamos pegar uma de base hexagonal para a gente encerrar nossa aula. E aí, depois dessa aula, eu vou fazer os trabalhinhos e mandar para vocês, tá? Serão 2 trabalhos de matemática e 2 de física. E aí eu vou estar enviando lá no grupo para vocês, tudo direitinho, para vocês saberem e verificarem na plataforma, tá? E para a gente encerrar, nós vamos fazer essa questãozinha aqui, bem legal, que é uma de pirâmide com a base hexagonal. Olha só. A base de uma pirâmide é um hexágono regular, cujo lado mede 2. Se a altura da pirâmide é 2 raiz de 3, calcule o volume. Então vamos lá. Nós temos aqui um hexágono, peguei até a figura do hexágono aqui para ficar mais fácil de desenhar. E vamos imaginar que a altura da pirâmide esteja aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. A altura da pirâmide esteja aqui em cima. Esse seja o vértice, tá? Não a altura, é o vértice. Então a altura vai bater aqui no meio. E aí eu vou só conectar os lados, ó. Esse lado com esse aqui. Esse aqui vai coincidir com a altura ali, mas não é o mesmo, tá? Vai estar um pouco diferente. Eu vou até fazer um pouquinho pro lado aqui para não confundir. Aí esse lado vem aqui. Esse também vem. Esse aqui também vem. E o lado de trás também vem. Então vou conectar dessa forma, tá? Primeira coisa, para calcular o volume da pirâmide, como a gente acabou de ver na outra questão ali, o volume é simplesmente a área da base vezes a altura dividido por 3, tá? Ou seja, a altura eu já sei, 2 raiz de 3, mas a área da base eu não sei. Então eu tenho que lembrar o seguinte, ó, quando eu tenho um hexágono regular, esse mesmo hexágono que foi criado aí, deixa eu mostrar aqui embaixo, ele é formado por vários triângulos, tá? Ó, vários triângulozinhos, se a gente pegar aqui e ligar as diagonais, ele é formado por 6 triângulos, como vocês podem ver aí, ó. 6 triângulos aqui, ó. Vamos pegar esse aqui como referencial, esse aqui. E vocês vão observar, ó, que cada um deles serão triângulos equiláteros. Portanto, se eu quiser calcular a área da base aqui, o que eu faço? Eu vou ter que primeiro calcular a área do triângulo equilátero, ou seja, 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que a base é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Essa é uma das fórmulas que a gente tem na apostila como fórmula para ajudar no cálculo da área de triângulos equiláteros, tá bom? Alguma dúvida? Até aí? Só lembrando, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Então, continuando aí, para a gente chegar no nosso resultado que desejado, como o lado do hexágono aqui mede 2, então vai ficar 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Notem que 2 ao quadrado é 4, então ele vai simplificar. Ou seja, resumindo a história, isso aqui vai ficar 6 raiz de 3. Não tem como simplificar, tá? Então, isso aqui é o lado, né, a área da base. Aí eu venho aqui e substituo 6 raiz de 3. A altura da pirâmide é 2 raiz de 3, como vocês podem ver aqui no enunciado, ó. 2 raiz de 3. E a base aqui, na verdade, a base não, né? Dividido por 3. Aí é só multiplicar. 6 vezes 2, 12. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Tá? Vou fazer até passo a passo aqui para vocês verem. Raiz de 9 é 3. Esse 3 vai cortar com esse 3. E o resultado final, então, é 12. 12 centímetros cúbicos. Finalizamos aqui a questão. Letra B. E, mais uma vez, a letra B, né? Caiu aí como resposta para a gente. Alguma dúvida? Aí, sim, só um detalhe importante, tá? Como eu mencionei para vocês. Vai depender do tipo da base, mas como vocês podem ver aqui, as bases mais comuns de caírem são ou quadrados ou hexágonos regulares, tá?
mas nada impede de cair triângulo ou pentágono. Na prova, eu não lembro, mas eu não lembro direitinho, mas eu acredito que não vai cair pentágonos, tá? Então, fiquem aí atentos, tá bom? Bom, então é isso aí. Finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Eu vou tirar um print aqui de quem está online, e aí vou interromper a gravação para a gente encerrar a aula, tá?